Oi, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Hélio Moraes, engenheiro eletrônico, advogado especialista em direito digital e DPO, Data Protection Officer, certificado pela Exim, e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Finalmente temos a nossa, vou explicar um pouquinho, né? Essa semana foi bastante tumultuada, nessa última semana de agosto de 2020. Foi bastante complexa porque estávamos aguardando a postergação da LGPD ou para o final do ano de 2020 ou para maio de 2021, que era como estava sendo negociada a medida provisória que postergava o início da vigência. E na última hora, por uma questão regimental, o Senado não aprovou essa postergação e nós tivemos essa postergação retirada da MP 959. Ela vai agora para sanção ou veto presidencial sem essa postergação. Então, assim que publicada, deve entrar em vigor a LGPD, salvo, né, melhor juízo em alguma modificação que aconteça aí, que o nosso legislativo e executivo estão sendo primordiosos em causar uma insegurança jurídica muito grande ao mercado, né? Nem vou entrar muito nesse mérito, porque isso não é o nosso papel aqui nesse vídeo. A nossa ideia aqui é falar um pouco sobre a autoridade, porque diante de todo esse movimento e de ter sido a lei antecipado não, né, mas essa postergação não ocorrer, o que aconteceu foi a publicação do decreto 10474, que criou a autoridade efetivamente. Devemos ter nos próximos dias aí a nomeação dos cargos, né, das pessoas que vão ocupar, cerca de 35 pessoas mais ou menos, né, com um diretor-presidente, um conselho diretivo. Então é essa a ideia. Não vou entrar aqui, minha ideia aqui não é ficar entrando na questão organizacional, né? Vou falar um pouquinho rapidamente sobre isso, mas é falar um pouco sobre as funções e o papel dessa autoridade, né? Quem não se inscreveu ainda no canal, por favor, se inscreva lá, coloque o aviso no sininho para receber dos próximos vídeos, tem vídeo toda segunda-feira. Se tem críticas, deixa lá também, estou sempre aberto para ouvir e tentar modificar, mas é muito importante você estar inscrito e dar o like lá, porque isso me incentiva a manter esses vídeos semanais, né, para vocês. Vamos falar então um pouquinho sobre essa autoridade, como é que ela funciona. Quem é essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? No nosso caso, ela ficou vinculada à presidência da República, né? Então tinha uma discussão aí nos últimos tempos, inclusive o CAD, né? O nosso órgão de defesa da concorrência, querendo puxar essa atribuição, mas num primeiro momento realmente ela ficou vinculada à presidência da República, sediada lá em Brasília, e o papel dela é proteger, né, os fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados, da LGPD, né? Então é um órgão de proteção da sociedade, porque essa lei é uma lei de proteção do indivíduo, né? Não é um órgão de proteção do governo ou das entidades governamentais. É, na verdade, uma proteção do indivíduo, tanto em relação aos órgãos governamentais quanto em relação às empresas, né? Assegurar que os nossos dados pessoais estão sendo tratados adequadamente. Se você quiser entender um pouco mais sobre a LGPD, tem um vídeo lá no meu canal em que eu falo sobre a lei, tem vídeo que eu falo sobre o DPO, que eu falo sobre a LGPD no marketing, no RH, então tem vários vídeos lá falando sobre vários aspectos. Hoje aqui eu não vou entrar na LGPD, né? Vou me restringir aqui a questão da nossa ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e o que ela vai fazer. Então, como eu falei para vocês, foi criada aqui por intermédio desse decreto, o 10474, e deve estar sendo nomeada nos próximos dias. Eu vou passar agora para vocês as principais funções dessa autoridade e vou comentar algumas delas. Vocês vão ver que são muitas funções, né? E vou comentar aquelas que têm maior impacto para o mercado de uma maneira geral, que pode afetar a sua empresa. Zelar pela proteção de dados, como eu falei para vocês, é o papel, né?
preservando os segredos comerciais e industriais. Então, a nossa lei ela assegura esse direito da inovação, né? Então ela quer a proteção de dados, mas também ela preserva as novas tecnologias, os segredos comerciais. Então ela reforça isso aqui, né? Criar uma política nacional de proteção de dados, fiscalizar e aplicar sanções, né? Então as penalidades que estão lá na LGPD, se você quiser entender melhor, vai lá no meu vídeo falando sobre a LGPD, mas começa com advertência, multa, tornar público alguma infração e, inclusive, bloquear ou eliminar bases de dados. Essas sanções, na verdade, só vão entrar em vigor em 1º de agosto do ano que vem, né? Mas já é importante entender um pouco isso, como vai funcionar, né? A autoridade em si só vai poder aplicar isso a partir desse prazo. Petições dos titulares, então vai ser um órgão que vai receber as reclamações quando você, cidadão, né, tiver algum problema ou sua empresa não solucionou algum problema de algum titular, isso vai poder chegar lá na autoridade, ela vai tratar isso, né? Promover o conhecimento geral, né? A lei é uma mudança de cultura, né? Vamos passar por uma mudança de cultura e sobre essa questão da privacidade, a autoridade tem esse papel de desenvolver isso de uma maneira geral, né? Estudos e práticas, né, nacionais e internacionais sobre proteção de dados. Esse novo mundo da privacidade, ele a cada dia tem uma novidade, novas tecnologias, né? Na Europa, as autoridades nacionais emitem vários pareceres, vários estudos orientativos para o mercado. E aqui não vai ser diferente, é uma das competências. Vamos em frente aqui para a gente, é um vídeo curto, né? O propósito aí da gente manter isso. Estimular a adoção de padrões para serviços e produtos, né? Para controlar, então, criar padrões, benchmarks de mercado para que os direitos dos titulares sejam preservados, né? Assim, né? Muita gente compara com o sistema de defesa do consumidor, né? Que está bastante já enraizado aí desde a década de 90 no Brasil. E aqui também de uma certa maneira, criar esse sistema de proteção em relação aos titulares, né? Cooperação com outros países, né? Como tornar públicas as operações de tratamento, como você tem obrigações que você vai ter nesse sentido, né? Se relacionar com os órgãos do poder público, né? Vai ter que, obviamente, prestar contas, relatórios de gestão anual, né? Criar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados, principalmente como fazer os relatórios de impacto, né? Ainda tem muita dúvida sobre isso. Na Europa já existem padrões, aqui no Brasil, basicamente, quando você tratar com base no legítimo interesse, você teria que já ter esse relatório pronto. Em outras situações, a autoridade vai poder solicitar a sua empresa. Então, criar esses padrões, como isso vai funcionar, né? E em outras questões, né, sobre as suas atividades e planejamento, promover consultas à sociedade, né? Isso são regras gerais de órgãos públicos de uma maneira mais ampla. A parte administrativa, né? Cuidar das receitas, prestar contas para a sociedade, pode realizar auditorias, né, no âmbito, né, das suas atividades de tratamento de pessoal tanto em agentes quanto no poder público, fazer compromisso, aqui é como se fosse, né, os termos de ajustamento de conduta, né, com os agentes de tratamento para eliminar a irregularidade. Então, é um papel quase que educativo, de uma certa maneira, né? Olha, encontramos aqui um problema na sua empresa, né? E vamos aqui fazer um programa para que você resolva esse problema. Então, fazendo esses compromissos, né? Aqui, né, e também um ponto bastante importante, que é a edição de normas e orientações e procedimentos simplificados no caso das micro, pequenas empresas e startups. Isso daqui é muito esperado pelo mercado, né? Se vai haver algum tipo de benefício ou de regra especial, né? Por exemplo, para a nomeação do DPO, ou para em que situações eu tenho que fazer o registro de processamento, né? Ou quando ter o relatório de impacto à proteção de dados. Então, como são empresas menores, aqui tem uma expectativa grande de que
a autoridade tenha algum tipo de orientativo nesse sentido. Não é fácil fazer isso, né? Porque às vezes uma pequena empresa, se ela for uma startup, né, pode ter meia dúzia de funcionários, mas ela está coletando muitos dados em redes sociais, fazendo muitos cruzamentos, usando inteligência artificial ou reconhecimento facial. Então, o fato de ser uma pequena empresa não significa necessariamente que ela não tem um alto potencial de invasão à privacidade das pessoas, né? Então, aqui vai ser um grande desafio criar uma norma que seja um pouco mais aberta para a sociedade, mas que, ao mesmo tempo, não deixe uma brecha aqui para a invasão da nossa privacidade. Ainda, né, em relação aos dados dos idosos, né, a lei já fala alguma coisa sobre dados de criança, então aqui ela garante um tratamento especial para os idosos, a autoridade vai ter que trabalhar um pouco nisso, né, na esfera administrativa deliberar em alguns casos que a LGPD esteja omisso, né, se relacionar com outras autoridades, no caso das infrações penais, que tiver conhecimento, por exemplo, fazendo informação sobre isso, né? Internamente, né, conversar com órgãos da administração pública federal sobre essa questão da proteção dos dados das pessoas. O governo, a gente sabe que é um detentor de um volume de dados pessoais enorme, né? Então, essa lei não é só para a sociedade privada, não é só para as empresas, o governo também tem que melhorar o seu uso, os seus controles sobre os dados pessoais, né? Se articular com outras autoridades, né? Eu falei o caso do CAD, mas tem todo o sistema de proteção ao consumidor, tem o Ministério Público, então ela tem que estar articulada nessa busca, né? E por fim, né, aqui implementar mecanismos simplificados para poder registrar reclamações, né? Então, ser acessível para as pessoas para fazer esse tipo de reclamação em relação aos seus processos. Competência centralizada, né? Então aqui é importante a gente entender que ela tentou atrair, né, toda a competência relacionada à proteção de dados para a autoridade. Então aqui são alguns dispositivos justamente em relação às sanções, né, que embora fiquem só para o ano que vem, né, quem vai aplicar isso, né, e a articulação com outros órgãos, né, e sendo o órgão central de interpretação da LGPD. Né? Isso aqui é uma forma da gente não ter um controle pulverizado da lei por vários órgãos, né? E começar a ter uma série de conflitos, e para as empresas às vezes é muito difícil, né? Cada órgão tem uma interpretação diferente. Isso daqui é importante, mas é um desafio, né? Porque os outros órgãos também se arvoram, né, nas suas competências setoriais e às vezes tentam interferir nessa questão da proteção de dados. Mas é importante essa previsão aqui no decreto. Por fim, né, só para vocês entenderem um pouco a estrutura, como eu falei, tem um conselho diretor aqui com 5 membros, com o diretor-presidente, que é quem vai gerir efetivamente, um conselho consultivo com notáveis da sociedade civil, nomeado pelo Senado, pela Câmara, por órgãos de defesa do consumidor. Então, tem vários aqui, é bastante amplo, mas é consultivo, né? A gestão realmente está aqui a encargo do Conselho Diretor, e depois os órgãos de apoio ao Conselho Diretor, né? Alguns de assistência direta e imediata, né? Então, para fazer funcionar, secretaria, né? Coordenação geral da administração, coordenação das relações institucionais e internacionais, então toda a gestão, órgãos seccionais, né, importantes para controlar o órgão, corregedoria, ouvidoria e assessoria jurídica, né, todos de apoio, e órgãos específicos singulares, né? A coordenação de normatização, lembra que eu falei que tinha criação de normas, né? A parte de fiscalização, né? E a parte de tecnologia e pesquisa, né? Porque isso tem muita inovação e, como eu falei, isso é bastante dinâmico. Então, essa estrutura, né? Hoje em dia, em torno de 35 pessoas, para poder criar essas funções, excetuado aqui o conselho consultivo, que daí não é remunerado,
né, para apoio do órgão, né? Mas toda essa estrutura aqui foi criada dentro dos cargos de servidores públicos, toda essa funcionalidade aqui para apoiar o conselho diretor. A gente deve esperar em breve a nomeação aqui dessas pessoas e dos diretores aqui do conselho. É isso, gente. Obrigado quem ficou até o final para entender um pouco da lei, né? Devemos ter ainda algumas novidades aí, mês de setembro ainda vai ser bastante desafiador, né, para quem trabalha com isso. Estão aí meus contatos, se gostou do vídeo, deixe lá o seu like, se inscreva no canal, por favor, é muito importante para eu ter essa visão que as pessoas estão gostando desse conteúdo que eu estou produzindo. Se não gostou também, deixa lá o seu comentário, que eu vou ouvir a sua crítica e tentar melhorar. Obrigado, até a próxima semana.